Este é o segundo bloco do nosso programa sobre o movimento pela renegociação da dívida dos estados com a União. O presidente Diniz Pinheiro disse durante o debate público sobre o tema, promovido pela Assembleia de Minas, que o Brasil tem estados em situação de calamidade e uma federação fantasiosa e capenga. Foi a definição dele para o cenário de dívidas consideradas impagáveis. Vamos agora ouvir outros presidentes de assembleias sobre a situação Brasil afora. Nós começamos na renegociação contratual com o governo federal com 18 bilhões. Já pagamos quase 4 vezes o valor do principal e devemos hoje 56 bilhões. Nosso serviço da dívida é de 4,6 bilhões ao ano. O que nós queremos e nós achamos é que o país vive uma nova realidade. Quando a dívida foi renegociada, foi benéfica, ajudou os estados. Foi uma dívida que permitiu que os estados tivessem uma adequação econômica. Hoje a realidade é outra. Tem 12 anos que nós pagamos a dívida com juros, com todos os acréscimos. Nós estamos fazendo esse dever de casa há 12 anos. Portanto, o Espírito Santo hoje tem 3,6 bi de dívida, que é um absurdo, porque o tanto que nós já pagamos para ter ainda um débito de 3,6 bi para um estado pequeno como o nosso, é uma vergonha e um desrespeito, enfim, passar por cima principalmente das políticas públicas prioritárias, que são as sociais. O Acre, ele é pequeno, é pobre, então deve pouco, né? Então a nossa dívida lá está hoje em 1,5 bilhão, né? E que também, claro, lá na frente vai crescer muito isso aí, né? Mas não é uma dívida tão grande igual aos outros estados, mas comparando o nosso estado, que é pequeno, quer dizer, aí torna-se grande. Vão ter mais 4 reuniões, que por cada região, tá entendendo? É uma reunião, e eu acho que a partir daí a gente começa a encontrar o caminho. Há uma mobilização muito grande em todo o país por pagar o piso nacional do magistério, nós não conseguimos. Há uma mobilização da área de segurança e há uma carência grande de obras, de infraestrutura no nosso estado, com todo o desenvolvimento que vem acontecendo. E essa dívida que nós pagamos hoje, que compromete 13% de tudo que nós arrecadamos, engessa o momento atual. Até porque, lá na década de 90, foi uma maravilha a renegociação que foi feita para aqueles parâmetros, para a dívida que tinha e os juros operados naquela ocasião. Nos dias de hoje, a diminuição do juro, das correções, fez com que nós tenhamos, pagando uma dívida com a própria União, que é nosso ente federado maior, com o maior juro praticado em qualquer negociação existente no país. Bom, vamos retornar então ao nosso debate. Os estados estão todos no mesmo barco? Claro. Os estados estão todos no mesmo barco, inclusive os que não devem, como é o caso do Distrito Federal e Tocantins, porque fazem parte de uma república federativa. E mais, os estados e a União estão no mesmo barco. Os estados, a União, os municípios. E estas relações devem ser republicanas também. Republicanas no sentido de serem respeitosas e de, em sendo relações de Estado, criar condições para que haja o desenvolvimento do nosso país, da nossa nação enquanto república. Por isso que também não é possível colocar a análise agora num contraponto. De repente nós vamos fazer uma negociação ótima para os estados e colocar sobre os ombros da União o que os estados praticaram no passado do ponto de vista do endividamento. Eu estou plenamente de acordo, eu acho que aí há também um consenso de que não é aceitável a relação da União, não é relação de governo, porque esta dívida não foi formada pelo governo atual, o governo é o que está conduzindo os destinos da nação nesse momento. Então não é nem do governo local de Minas, nem do governo federal, mas eles são responsáveis pela estruturação do Estado. E essas relações devem ser relações saudáveis. E eu estou plenamente de acordo que elas não são saudáveis, que no momento que nós estamos avaliando a questão é que a União estabelece uma relação de agiotagem com os estados, que precisa ser revisto, e precisa ser revisto no sentido de diálogo. O Zé Maia está dizendo assim, a União não mexeu até o presente, o governo nacional não se mobilizou até o presente não sinalizou momento. Diante desse está numa movimento. Situação de conforto. Na realidade, também não foi provocada até o presente momento. Até o presente momento, nós estamos discutindo a questão do nosso diagnóstico. E aí tem que fazer autocrítica.
Porque está dizendo o seguinte, a negociação foi muito boa para o passado. Realmente ela teve um efeito muito bom para o passado. Mas não dá para também dizer que a negociação ela consolidou e acabou no passado. A negociação que foi feita no passado está contaminando o presente e está inviabilizando o futuro. É isso que tem que colocar e o pessoal tem que acolher isso com humildade. Porque também diz assim, olha, nós não podemos tratar de partidos, de ideologias, de nada, mas também apagar o passado para dizer que agora a responsabilidade é do governo federal e é que nós temos que juntar todos para ser contra o governo federal. A responsabilidade é do que foi feito no passado e que tem que ser consertado no presente. E nós temos que chamar o governo federal, e aí sim eu tenho que dizer. Eu já vi manifestação da presidenta Dilma, eu já vi manifestação espontânea do ministro da Fazenda, do Guido Mantega, e eu já vi manifestações de muitos outros parlamentares federais, de autoridades importantes desse país, nesse consenso que nós estamos estabelecendo. É preciso refazer essa dívida, mas não vamos lá julgar sobre os ombros do governo federal como se ele agora fosse o responsável por tudo e todas as soluções. E o Carlinhos colocou uma questão que é fundamental. Foram tão submissos à ordem do sistema financeiro internacional, tão subservientes ao FMI da época, porque foi o FMI que ditou os acordos, que fizeram um acordo tão absurdo que engessou a possibilidade de nós mudarmos. Esse é que é o problema. E só para complementar, eu acho que aí é um ponto central, isso que o deputado Adelmo fala, e que eu divirjo um pouquinho da ótica do raciocínio do deputado Zé Maia. O ponto central do tensionamento, da polêmica, do conflito, ele vai se estabelecer não necessariamente Estado e governo federal, Estado e União. O ponto central do conflito, ele vai se estabelecer entre os Estados, a União, versus sistema financeiro. Esse é que é o ponto central, que às vezes a gente fica dedilhando, pisando em ovos, com medo de falar isso. O sistema financeiro é que vai estabelecer o polo maior do conflito. Outra ressalva importante que a gente precisa fazer, a negociação, à época, foi muito boa. Não é tão verdade assim. Prova maior disso, que a dívida pactuada em 98, nos idos de 2001, o nosso grande presidente, grande governador, grande senador, Itamar Franco, já naquela época já dizia, o negócio é ruim, o negócio prejudica os interesses do Estado, o negócio prejudica o projeto de desenvolvimento nacional. O presidente Itamar Franco falava isso em 2001. Agora, a pergunta é, por que na época isso não repercutiu? Por que só agora, transcorrido 12, 13 anos, é que está se havendo essa repercussão? Sabe por quê? Há um problema político e conceitual fundamental. À época, os dois principais estados nesse período, principalmente São Paulo e Rio, São Paulo e Minas, São Paulo e Minas, os principais devedores, não havia um consenso político de dizer que o modelo não era o ideal. Não havia, ninguém tinha coragem de enfrentar o sistema financeiro. Tanto é que São Paulo nunca questionou, a condução política de São Paulo nunca questionou, e depois que o Itamar Franco saiu do governo, Minas também calou a boca. Por quê? Porque acreditava que aquele modelo baseado no sistema financeiro internacional, no sistema do financiamento do Estado, pela forma como for, ia dar certo. Hoje, esse modelo está ruindo, está caindo abaixo, aí todo mundo tem coragem de dar o grito. A Grécia caiu, a Europa está indo mal, os Estados Unidos estão indo mal, se a gente continuar nesse caminho, nós também vamos dar mal. Então, hoje, está se criando as condições políticas, até de Minas, São Paulo e os demais 20, os outros 23 estados, que só totalizam 25, criarem as condições políticas para dizer o modelo foi equivocado, porque o modelo atende especificamente aos interesses do sistema financeiro e não aos interesses dos estados e do Brasil. Vamos passar a palavra aos deputados de cá, deputado Zé Maia, deputado Bonifácio Mourão. Olha, Mourão, essa questão do sistema financeiro, Carlinhos, aqui nós temos que fazer um debate altamente maduro e real. Não adianta a gente jogar para a torcida. Esse discurso foi do Lula, quando ele perdeu 3 eleições, de enfrentar o mercado financeiro, que não sei o quê.
Ele ganhou a eleição quando ele chegou ao momento em que se respeitar as regras do jogo. Então, quer dizer, não adianta nós virmos aqui com esse tipo de discussão, porque o mercado ele é livre, ninguém é obrigado a emprestar dinheiro para o governo federal, para os estados. Isso é uma livre negociação, sabe? Então, esse discurso é do passado. Zé Maia, mas a negociação de 98 foi livre? Mas lógico que foi. O Brasil de joelhos perante dois representantes do FMI. Essa é uma concepção sua. Então o seu discurso. Mas você não era obrigado, Adel. Você não é obrigado. Eu não obrigado a contratar empréstimo com ninguém. 98 no presente. Não, mas, Adel, se é livre. Mas então o governo federal, foi pronto, obrigado por quem a fazer isso? Foi obrigado por quem? Não é obrigado pelo a fazer. FMI, ué. Nós fizemos aqui empréstimos do governo do Estado. estado. Você está dizendo que não tem saída. Não, estou dizendo. Vamos brigar com o governo federal. Como que eu relaciono com o banco? Eu não sou obrigado a fazer financiamento no banco. Entendeu? Eu acho as taxas de juros extremamente altas no Brasil. Um cartão de crédito, uma taxa de cheque especial ser 10% ao mês é um absurdo. Mas eu não sou obrigado a ter conta em banco e não sou obrigado a utilizar o cheque especial. Não sou obrigado a utilizar o cartão de crédito. Isso é um livre mercado, meu caro Adelmo. Quem fizer isso, o Lula fez esse discurso por 3 eleições e perdeu. Ganhou o dia que ele falou que ia respeitar os contratos. Então, esse é um discurso. Então não vão respeitar o contrato. Nós estamos dizendo que nós temos que quebrar o contrato. Respeitar os contratos, mas renegociar. Quebrar é dar calote. Nós não estamos falando em calote. Estamos falando de fazer uma negociação honesta, porque modificaram as situações. O Lula respeitou o mercado, mas criou regras mais civilizadas. O que eu estou defendendo, Zé Maia, o que a gente precisa defender aqui. Estou falando que nós vamos ficar fora do sistema financeiro. Por favor, vamos dividir equitativamente o tempo. Bom, então, deputado Carlinhos Moura, rapidamente terminando o raciocínio para passar para o lado de cá. Só para dizer, Carlinhos, o seguinte, o que nós estamos falando em renegociação é diferente de calote. Renegociação porque mudaram-se as regras do jogo. Eu já disse aqui, a taxa Selic na época, em 98, era 25, hoje é 10, mudou. O IGPDI era o menor índice, hoje é o maior índice de correção. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro disse que a época foi um bom negócio, até porque o Fernando Henrique, vamos ser honestos aqui, era candidato à reeleição. Ele fez um bom negócio para os estados. É isso que precisa ficar claro aqui nessa negociação, meu caro Mourão, você que é relator da comissão. Além de renegociar as regras, porque as circunstâncias mudaram da época, né, da negociação com hoje. E é preciso também renegociar isso que já foi pago. Não é pegar, mudar da agora para frente, não. Nós temos que trazer essa renegociação de 98 até hoje, ver os índices, se o IPCA, se é o IGPDI, quanto que a União pagou dessa dívida para o sistema financeiro. Temos que renegociar isso, não é da agora para frente, não. Porque Minas Gerais foi colocado aqui, a dívida era 14 bilhões de reais, já pagou 21 bilhões. E ainda deve 70 bilhões. Então nós temos, além de modificar as regras da agora para frente, não é dar calote, não. É sentar numa renegociação honesta, de alto nível, de um ente federado para o governo federal, para a União, para dizer, olha, nós já pagamos, nós queremos rever o que foi pago e rever as regras da agora para frente, democraticamente, sentado na mesa, sem calote. Agora, não adianta nós aqui virmos numa ilusão, dizer assim, ó, nós vamos dar o calote no sistema financeiro. Olha, o Carlinhos, não estou defendendo posso calote. nem dizer que eu seja contra isso, não. Eu só acho que isso não funciona. Você entendeu? Porque seria muito bom dizer, olha, não vamos pagar a dívida. Eu particularmente, teria nenhum prejuízo. Ao contrário, teríamos ganhos. Só que a regra internacional, a regra nacional de um país altamente respeitado, democrático como é o Brasil, não dá para se ter um discurso desse tipo, porque nós vamos estar enganando a população e esse não é o melhor caso. Vamos passar a palavra ao deputado Mourão. É um ponto... Rapidinho, né? Não tem nenhum, Zé Maia. Estou defendendo o calote, estou defendendo a repactuação em moldes mais civilizados. Foi isso que, inclusive, que o governo Lula estabeleceu nesses 2 anos de seu mandato. Critérios mais civilizados da relação do Estado soberano com o mercado financeiro. Isso é completamente diferente do calote. Agora, esses critérios não foram estabelecidos no passado porque acreditava que o Deus mercado financeiro era soberano e que podia tudo. Hoje, esse mito está caindo. Ok, graças a Deus que está caindo. Carlinhos Moura, vamos passar a palavra ao senhor, deputado Bonifácio Mourão. Olha, eu não quero ficar discutindo muito sobre essa questão se foi bom ou mau o negócio em 98. Até porque todos os presidentes de Assembleia Legislativa ouvidos aqui pela TV Assembleia de Minas Gerais, todos, o presidente do Estado do Rio de Janeiro, o presidente a representante do Espírito Santo, o vice-presidente, o do Acre e do Rio Grande do Sul, todos foram unânimes em dizer que o negócio foi bom.
Então, por que só Minas Gerais foi ruim? Todos estão dizendo que na época o negócio foi bom. Então eu fico com as informações deles. Agora, eu prefiro falar mais sobre o que nós estamos fazendo e qual é a proposta que nós vamos levar para tentar resolver essa questão da dívida pública. Esse é o trabalho fundamental da nossa comissão. Esse é o trabalho que nós temos de debruçar sobre ele e apresentar uma proposta para o governo federal para que os mineiros, de modo geral, se convençam de que nós estamos trabalhando para valer e buscando uma solução. O que não pode acontecer, já dissemos aqui, é continuar Minas Gerais pagando os juros que está pagando, dobrando e triplicando a dívida cada vez mais em bilhões de reais. Enquanto isso, as obras ficam prejudicadas. Na área da saúde, postos de saúde, hospitais e assim por diante, as escolas, na área da educação, o pagamento do servidor público, que ele merece mais, mas o governo federal, o governo do estado não tem condições, não só de Minas, como todos os estados brasileiros. As estradas, às vezes não acontece o asfaltamento, o número suficiente. Por quê? Porque Minas está pagando muito mais, e quase o mesmo tanto do orçamento anual de Minas está pagando de juros. Então, isso aqui não pode continuar. O mesmo está acontecendo com os estados brasileiros de modo geral. O mesmo está acontecendo com inúmeros municípios brasileiros. É preciso parar com isto. Quando se fala que o governo federal está agiotando os estados e muitos municípios, nós não estamos fazendo referência ao governo atual. Nós concordamos com o deputado Adelmo quando fala que não é uma questão de governo, é uma questão de estado, é uma questão de nação. É, mas isso já vem de longa data e continua acontecendo assim. Nós precisamos de parar. Por que agora que essa negociação está sendo feita, foi questionado aqui pelo deputado Carlinhos Moura? É porque agora está acontecendo de 70% da arrecadação de impostos brasileiros, de todos os tributos, fica na União. Os outros 30% são distribuídos para todos os estados brasileiros e todos os municípios brasileiros. Está completamente desproporcional. A desvinculação da receita da União acontecendo, os estados não participam de inúmeras receitas da União. Então, o dinheiro está ficando no governo federal. Os estados estão devendo um absurdo e pagando ao governo federal porque eles não têm condições. As obras que podiam estar sendo feitas para você, aqui na capital, no interior do estado, em qualquer parte de Minas Gerais, estão sendo tremendamente prejudicadas por causa dessa dívida. Então não adianta nós ficarmos aqui discutindo de quem é a culpa. Vamos fazer isso lá no seio da nossa comissão. Vamos buscar tudo que é possível buscar. Mas nós temos que conversar com os mineiros o que nós estamos procurando fazer para resolver esse problema. Bom, nós vamos para mais um intervalo, já voltamos discutindo as propostas que podem ser levadas a Brasília. Não saia daí.